Prezados irmãos, prezadas irmãs de ideal espírita, graças à misericórdia divina, cá estamos nós, podendo fazer uso de mais essa oportunidade de juntos dialogarmos sobre uma temática evangélica, sobre uma temática doutrinária, buscando aí os recursos necessários para nos fazermos dia após dia pessoas melhores, aos companheiros, companheiras, trabalhadores, trabalhadoras da confraternização espírita baiana, aos que frequentam a casa, aos que no futuro, de alguma forma, vierem a ter acesso a esse vídeo, a nossa rogativa a Deus, para que alcance os corações de cada um de nós, trazendo alento, conforto, segurança para essa nossa jornada evolutiva que ainda vai mais adiante nessa busca por nos tornarmos espíritos puros, espíritos perfeitos. Bom, pela proposta apresentada pelos companheiros da casa, o tema que gostaríamos aqui de apresentar na proposta, de juntos refletirmos, pensarmos a respeito, se relaciona ao homem de bem, que é um texto que se encontra no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Dentro desse capítulo, cujo título atribuído por Allan Kardec é Sede Perfeitos, é o item de número 4, é o item de número 3. E nesse texto, Allan Kardec ele vai procurar enumerar algumas características que há de se encontrar ou hão de se fazer presentes no homem de bem, haverão de se fazer como aquela grande marca das pessoas, dos espíritos que estão já aí no rumo certo e seguro de dia após dia, irem se fazendo pessoas melhores, se aproximando daquele ponto final da jornada nossa, que é a de nos tornarmos espíritos puros. E Allan Kardec faz a inclusão desse texto de sua própria autoria, no nosso modo de entender, nesse capítulo onde ele inicia fazendo uma menção ao texto evangélico do apóstolo Mateus, onde o apóstolo vai trazer aquela bonita menção, e é o relato, a transcrição das falas do bom mestre, no sentido da recomendação, por um exemplo, do amor aos inimigos, da oração e de se fazer o bem aos que nos odeiam, de ter compaixão com relação àqueles que nos perseguem e caluniam. É uma recomendação do Cristo que coloca essas oposições aos sentimentos menos bons que eventualmente pode surgir aqui ou ali, em uma determinada pessoa ou outra, e ele indica então que nós, desejosos de nos fazermos seres perfeitos, nós devemos nos contrapor a esses sentimentos, a esses pensamentos menos bons, menos dignos, com pensamentos, com sentimentos bons, positivos, dignos, edificantes. E após ainda algumas outras menções, o Cristo fecha essa fala que é breve, recomendando justamente que nós busquemos ser perfeitos. E coloca nesse momento Deus como a meta. Sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. Assim menciona o Cristo.
Bom, e aqui nós já ficamos com algo muito interessante para essas nossas propostas de reflexão, porque em meio às características, ou ainda para usar a palavra de Kardec, ao enumerar as qualidades que hão de marcar o espírito de bem, e ali a enumeração, a depender da forma com a qual se faz a contagem, a gente chega ao entorno de 60 qualidades, ao enumerar 60 qualidades nesse pequeno trecho, nesse pequeno texto, que tem esse título, O Homem de Bem. Uma dessas qualidades é justamente a de estudar. Allan Kardec vai dizer que essa qualidade que há de se estar presente no espírito de bem é ele estudar a si mesmo. Ele se analisa, ele busca identificar em si mesmo aquilo que ele pode e deve melhorar. Ele busca os meios, os recursos, para que no dia seguinte ele possa dizer que se encontra em melhores condições do que no dia anterior. Então, o estudo de si mesmo, a análise da personalidade que nos marca, que nos caracteriza, a experimentação, a vivência junto dos nossos, junto dos que nos cercam, é uma dessas 60 qualidades que Allan Kardec enumera. E nesse processo de estudar, já fica aqui então também a nossa sugestão, não é? A nossa recomendação. Por um exemplo, no sentido de ir verificar no Livro dos Espíritos, lá na pergunta número 625, que Allan Kardec faz uma pergunta, né, à espiritualidade superior, desejoso de saber qual a referência o ser humano tem para lhe servir de exemplo, de modelo e de guia. E ao propor uma pergunta nesse sentido, a resposta apresentada em algumas traduções é interessantíssima. Em algumas traduções de O Livro dos Espíritos, a resposta a essa pergunta é uma única palavra: Jesus. Em outras traduções, Jesus Cristo, em outras, vede Jesus. Mas nesse intuito básico de saber qual o tipo mais perfeito Deus concedeu ao homem para servir de modelo e guia, a resposta da espiritualidade superior é Jesus. Jesus é o tipo humano referência, é o modelo em todos os aspectos, em relação ao qual cada um de nós deve dirigir o seu tempo, a sua energia, para conseguir se assemelhar, parecer o máximo possível com Cristo, na forma de pensar, na forma de falar, na forma de agir, de lidar com as pessoas e com o mundo à nossa volta. Jesus é o tipo mais perfeito. E isso é interessante assim, nesse nosso momento de possibilidades de dimensões, por pelo menos dois aspectos. Um deles, porque então quando Jesus mesmo, como mencionamos, a forma e o texto que Allan Kardec usa para iniciar esse capítulo, Jesus aponta ele como modelo, ele aponta Deus. Ele recomenda que sejamos perfeitos como o nosso Pai Celestial o é. Bom, mas talvez ficamos aqui também imaginando como um segundo aspecto interessante, quando Allan Kardec propõe essa pergunta a respeito do tipo mais perfeito que Deus então conferiu ao homem, a resposta dos bons espíritos é Jesus. E aí talvez isso venha como um facilitador, na medida em que haja em nós essa disposição para estudar. Porque
ao dedicarmos tempo e energia para fazer esse estudo da nossa personalidade, a respeito do nosso modo de interagir com as pessoas e com o mundo, tendo o Cristo de Deus como referência, é aí que, dia após dia, nós vamos nos ajustando, nós vamos encontrando as melhores formas de nos posicionar e lidar com os desafios que frequentemente se achegam e ainda por algum tempo seguirão nos acompanhando, nos colocando à prova, nos desafiando a nos apresentar mesmo ao mundo como bons e verdadeiros cristãos. Então, o que estamos buscando destacar é a necessidade de estudo. Estudo de si mesmo, para conseguir entender como é que normalmente eu ajo quando se achega à minha vida uma adversidade, quando me alcança uma situação diferente daquilo que eu desejava, que eu por vezes criei uma expectativa, tinha esperança que se realizasse. Como que eu sinto, como que é a minha forma de falar. E mesmo nas coisas mais simples, quando eu dou uma topada com o dedo mindinho ali na quina de uma porta. Eu sou daqueles que tendem a xingar, ou eu consigo já manter aquele clima de, poxa, preciso da próxima vez ter mais atenção, se machucou, vai buscar os cuidados. Qual que é o meu primeiro impulso? É o de desferir palavras menos dignas, por assim dizer? Ou eu consigo já, inclusive, parar e agradecer a Deus, pois que então podemos caminhar, estamos em condições de nos deslocar. Houve ali um pequeno acidente, mas graças a Deus temos essa oportunidade, demonstrando inclusive respeito e compaixão, entendimento em relação aos irmãos e irmãs que hoje, nessa vida de momento, não têm a possibilidade de livremente se deslocar. Porque também tem isso, essa empatia, esse sentimento que nos leva a nos colocar no lugar do outro, antes de reclamações bobas, antes de nos queixarmos de tudo e contra todos. Além disso, nessa nossa forma de nos apresentar ao mundo, temos buscado estudar o Evangelho, estudar, compreender com profundidade as lições do Cristo a nosso benefício enquanto humanidade, além de olhar para nós, de nos estudar. Esse nosso estudo, ele é um estudo amparado e é um estudo comparativo a esse tipo mais perfeito que Deus nos deu para servir de exemplo, de guia e modelo, que é Jesus. Pois o que fica aqui para nós então é que nesse processo de estudo, de autoconhecimento, nós precisamos ajuntar essa demanda por equiparar, por comparar esse nosso jeito de ser, de agir, a essa referência maior que é o Cristo, que é o nosso bom e amado Mestre Jesus, para fazer o nosso jeito de pensar, de falar e de agir se assemelhar o máximo possível à forma de pensar, falar e agir do nosso bom e amado Mestre Jesus. Então, quando Allan Kardec apresenta essa qualidade característica do espírito de bem,
nós avaliamos que é nessa direção que devemos nos colocar. A análise de nós mesmos, contanto uma análise comparativa à forma com a qual o Cristo se colocou no mundo, se predispôs do alto da sua compaixão, misericórdia e a benefício da humanidade inteira, a vir caminhar junto de nós, comer do mesmo pão, para dizer, como está dito, que Ele mesmo venceu o mundo, que nós também o podemos fazer e muito mais, na medida que tenhamos fé. Está ali em meio às falas do bom Cristo, às falas do bom Mestre, no sentido de nos orientar. Mas além desse estudo pessoal de nós mesmos, olhando para dentro, na sequência, comparando com a referência maior que é o Cristo, colocando o Cristo como uma meta a ser alcançada, guiando mesmo aí os nossos passos, as nossas decisões, também é recomendável que tenhamos aquele olhar em relação aos irmãos do caminho, mesmo em relação aos irmãos que a gente já consiga identificar nessa análise comparativa a nossa referência, que é o Cristo, que nosso irmão e irmã de caminho ainda se encontra equivocado, deu aqui ou ali um mau passo, criou para si ou para outros uma desdita. Estamos aqui querendo dizer que, por um exemplo, os pais têm sim o compromisso de observar a forma de ser, de falar, de agir de seus filhos, daqueles que estão sobre a sua tutela, para que possa aproveitar as oportunidades como o Cristo também o fez na sua jornada junto de nós outros, para esclarecer, para indicar melhores caminhos, para recomendar as melhores atitudes, as melhores palavras. E além disso, se observamos uma atitude de um irmão ou irmã e avaliamos como sendo equivocada, não há nada de mal em uma observação dessa natureza, na medida em que usamos essa observação a título de estudo e nos colocando na direção de, bom, isso que foi dito ou feito não me convém, não convém ao cristão, não convém ao Filho de Deus que está em busca da sua meta, essa mesma há de se fazer espírito puro, espírito perfeito. Então cabe o estudo das situações, das circunstâncias ocorridas também com os que estão conosco a caminho, ainda que sejam situações que tendem ali ao desvio às leis de Deus, para que a gente possa ali então olhar e identificar o que foi feito e que nós não devemos repetir, não devemos reproduzir. E também usar isso para dizer aos que estão sob os nossos cuidados, não façam o mesmo, porque é um equívoco, é um desvio das recomendações do bom mestre. E é assim que o moralista, ele atua mesmo. É assim que recebemos as nossas indicações, inclusive dos bons espíritos, nos momentos em que vão nos sinalizar com clareza os melhores caminhos, pontuando, sinalizando que essa ou aquela atitude, essa ou aquela fala é prejudicial. E se formos, por exemplo, buscar na história e nas experiências do nosso irmão, companheiro Chico Xavier, quantas não foram as ocasiões em que Emmanuel então se apresenta a ele e recomendando: Chico, não faça isso. Chico,
Observe como aquela irmã se apresenta agora agradecida por essa atitude que você teve em relação a ela. Em outra situação, Emmanuel vai recomendar a Chico, apesar do desespero, da agitação dos irmãos que estão contigo no avião, só para mencionar de leve aquela passagem em que Chico está em uma viagem, avião, e começa a turbulência, e Emmanuel se apresenta recomendando a ele a calma, a serenidade, recomendando a ele que dê ali o seu testemunho de fé e de confiança em Deus, apesar da situação tumultuosa, que ele dê o exemplo, recomendação de Emmanuel a Chico. Então, os bons espíritos estão aí também a nos levar a essas observações do que ocorre à nossa volta, para que, em observando, nesse processo de estudo, a gente se prepare para que, se de futuro algo semelhante nos acontecer, tenhamos já então a bagagem, o direcionamento, a orientação necessária para não incorrer nos mesmos erros, nos mesmos equívocos. E, em suma, podemos então dizer que é assim que o progresso e a evolução humana se realiza. A gente observa a forma de se fazer as mais variadas coisas atinentes à condição humana e vamos buscando sempre, como fruto da observação de como era feito no passado, buscando ali implementar ou incrementar com algo de novo, para que se crie uma facilidade, para que se crie ali alguma agilidade, para que tenhamos as condições melhores de viver com mais conforto, com mais segurança, com mais tranquilidade. Então, esse estudo que Allan Kardec marca como sendo uma das qualidades do espírito de bem, nós analisamos que se pode desenvolver nesse sentido, com essas reflexões. Mas, em meio às outras tantas recomendações e qualidades enumeradas por Kardec, há algumas que nós ainda gostaríamos de mencionar. Uma delas, por um exemplo, é a indicação de que esse espírito de bem, ele é humano. Ele consegue enxergar e perceber no irmão e irmã do caminho a extensão de si mesmo. Ou, como vai dizer o espírito Leon Tolstói, através da mediunidade de Dona Ivone Pereira, ele vai amar a Deus na pessoa do próximo. Particularmente avaliamos essa fala de Leon Tolstói muito interessante, porque ela se concilia à recomendação do Cristo, quando naquele momento ele foi questionado sobre o mandamento maior. E ele apresenta o amor a Deus acima de todas as coisas, como o primeiro e o maior mandamento. E Leon Tolstói, na sua fala, direciona a representação ou a materialização desse amor a Deus nas nossas realizações, a benefício do irmão e da irmã do caminho. Porque se nós sentimos e temos amor pelo irmão e a irmã do caminho, se nós nos dedicamos aos que estão conosco a caminho, essa é a expressão e a manifestação do amor a Deus aqui na Terra. Amor a Deus na pessoa do próximo, na pessoa de quem está conosco a caminho, nessa nossa jornada evolutiva.
Esse amor é que nos coloca nessa condição de agir com humanidade, com urbanidade, com empatia. No nosso modo de ver, e estamos aqui colocando para análise, esse período que nós passamos com essas recomendações de ficarmos mais reclusos, de nos movimentarmos menos, para que esse vírus, então, não se espalhasse com a velocidade e a intensidade que veio a acontecer naqueles momentos iniciais, lá do ano 2020, as recomendações direcionadas à higiene, aos cuidados com as mãos, as recomendações do uso de máscaras, e isso tudo como recomendação a todas as pessoas, porque o vírus não fez e não faz distinção de raça, de crença, de nenhuma espécie religiosa. O vírus aí se apresentou a todos. No nosso modo de ver, aquele foi um grande convite à humanidade como um todo, para que nós pudéssemos nos olhar uns aos outros, para que pudéssemos ter esse cuidado, esse zelo e empatia uns em relação aos outros, para que algo de pior não viesse a acontecer por aqueles dias. Então, percebam, nós somos, enquanto humanidade, acometidos por uma recomendação geral e absoluta e direta, dirigida a todos nós, para agir com humanidade. E mesmo agora, quando muitos entendem que a situação já se encontra mais amena, alguns vão dizer que até que os motivos para preocupação já vão deixando de existir, as preocupações agora são outras, porque as consequências daqueles dias, daqueles momentos mais críticos, consequências relacionadas aos problemas de ordem psíquica, de ordem mental, que estão marcando aí ainda muita gente. Estamos falando das crises de pânico, da ansiedade, a depressão, que para muita gente veio como consequência das demandas relacionadas ao processo de cura e tratamento, ao risco que todos incorremos. Então, ainda agora, nós somos demandados a ter essa empatia, a entender que os da nossa volta, e assim como nós mesmos, podem estar passando por problemas muito graves, muito severos, para a capacidade daquela pessoa. Nós aqui, enquanto encarnados, ao olharmos uns para os outros, a gente não consegue identificar o que vai no fundo, o que vai naquela alma, naquele espírito. Qual a carga de dor e sofrimento aquele irmão está trazendo. Nós precisamos ter em mente que para se colocar de pé em um dia como hoje, em que estamos tendo acesso a esse vídeo com reflexões, para um irmão, uma irmã se colocar de pé, pode já ter sido à custa de muito esforço, de muita energia, pode ter sido já muito doído para muita gente. E em tendo conseguido, foi ali para ela, naquele dia, naquela condição em que se encontra, uma vitória extraordinária. E nós precisamos respeitar muito isso. Nós precisamos agir com muita humanidade uns em relação aos outros, para entender as limitações, as dificuldades de ordem variada que podem alcançar a cada um de nós. E, tendo isso em mente, agir com cautela, medir as palavras, se predispor ao abraço,
ao acolhimento, porque então agora já estamos podendo nos abraçar, acolher com afeto, com carinho mesmo, o irmão ou a irmã que está conosco a caminho, justamente porque a gente não sabe o que o outro está passando. E como qualidade desse espírito de bem, nós devemos nos manifestar, nos apresentar uns em relação aos outros, com essa humanidade, com esse sentido de amor a Deus na pessoa do próximo. E é fora de dúvida, e é assim que Allan Kardec termina o texto, dizendo que com essas quase 60 qualidades, não está fechado e enumerado todas as que devem caracterizar o homem de bem ou o espírito de bem, se assim preferirem. Mas, no entanto, ele diz que se nos colocarmos no caminho de, através do nosso esforço, adquirir essas 60 qualidades, todas as demais virão como consequência. E aqui fica ainda então a nossa recomendação associada à primeira qualidade que mencionamos, que é a do estudo. A recomendação para que estudemos esse trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, para que individualmente identifiquemos cada uma dessas 60 qualidades. E em identificando, nesse processo de estudo, busquemos, à custa de esforço, de dedicação, de empenho, interiorizar essas qualidades. Fazer com que essas qualidades nos marquem enquanto pessoas, enquanto filhos de Deus, para que nos apresentemos ao mundo, aos irmãos, às irmãs do caminho, como pessoas de bem, como espíritos já adiantados nessa rota, nessa caminhada, nessa busca diária e constante por isso e fazendo pessoas melhores. Com essas reflexões, com essas recomendações de estudo, fica aqui mais uma vez o nosso abraço e o nosso desejo, a nossa rogativa a nosso bom Pai, que nos alcance a todos com o seu amor, com a sua misericórdia, nos concedendo força para que possamos juntos buscar a melhoria que fará de nós pessoas melhores, filhos de Deus.